Despertando a consciência, mais uma vez com vocês nesta noite de terça-feira. Muito bem, nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês, mas nessa nossa saga de tentar, vamos dizer assim, introduzir a sonda do conhecimento na nossa própria personalidade, tentar avançar na nossa perquisição sobre as necessidades verdadeiras da nossa vida. Então, a gente tá estudando, né, o ser humano como um todo. Quer dizer, o que é que estamos estudando? A nós próprios, né? Estamos estudando a nós próprios. Nós já estamos aqui com a Marieta Simões, que está aqui já há um tempo bem grande, né? Desde antes, esperando. Boa noite. Está aqui também a nossa querida Vera Lúcia, está aí conosco, Vera Lúcia Machado. Agora apareceu aqui a Eleni Pio e também, então, se tem mais gente aqui, daqui a pouco eu cito. Então, nós já estamos aqui, nesse momento, com algumas pessoas que vêm nos assistir. Nós estamos estudando os elementos básicos do funcionamento da mente na geração da doença e no restabelecimento da saúde. E para que a gente possa estudar isso, a gente precisa estudar o pensamento, os sentimentos e a emoção, não é? O sentimento e a vontade, né? Porque a vontade é fundamental também para esse nosso conhecimento. Está também aí o Leopoldo Guilherme, aí conosco também. Então, estamos com bastante gente aí, muito felizes de estar com essa turma toda aí. Então, nós estamos estudando os elementos básicos do funcionamento da relação mente e corpo, para a gente poder estabelecer uma visão mais aprofundada daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, porque a gente sabe que Deus não criou a doença. Nosso corpo, a nossa tendência é para a saúde. Nossa tendência é para a saúde. Porém, a gente faz doença, a gente vive tendo uma doencinha, uma dorzinha, uma coisinha, outra, diabetes, e isso, e dores musculares, e cãibra, e tal, e cansaço, e fadiga, tudo isso é resultado da nossa ignorância, vamos dizer assim, né? Para a gente fazer um resumo. Porque o conhecimento, não é? O conhecimento, ele vai nos permitir adentrar sobre como que funciona o nosso corpo. O nosso corpo é uma engenharia complexa e precisamos entendê-lo, mas precisamos também entender a relação da nossa mente com o corpo e o corpo com a mente. E aquilo que se chama mente na linguagem corriqueira não é bem uma coisa assim flutuante, assim, uma coisa que não tenha consistência. A mente é verdadeiramente um espírito, um ser espiritual, né? Então, nós estamos sempre pensando, né? Estamos sempre tendo emoções e os pensamentos vão sendo formados e vão formando alguns esquemas de compreensão das coisas. Aquilo que a gente chama de esquema cognitivo, não é? Esquema cognitivo. Então, o pensamento gera o esquema cognitivo. E eu estava me lembrando hoje de uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, porque é uma pessoa ah, de alto coturno, né? Aqui também, eu esqueci de falar aqui da Estela. Estela Esteves também está aí.
Olá, Estela, quanto tempo? Ela me falou que ela não tem podido vir ao vivo, mas hoje ela está aí, né, Estela? Seja bem-vinda. Eu tô falando mais dela porque ela não tem vindo nunca aqui, então estou celebrando a vinda dela hoje. Hoje ela conseguiu. Muito bem. A pessoa vê depois gravado, mas aí a gente não tem esse contato, né? Quer dizer, não tem essa relação, né? Essa noite maravilhosa que a gente vai ter junto aqui. Então a gente sabe que a gente precisa ter pensamento, emoção e, né, o pensamento está ligado com a razão e a vontade, que é uma potência da alma. Então, esses três elementos formam energia espiritual. E é a energia espiritual que vai nos dar a condição da gente superar todas as dificuldades que temos. Não é só no campo da saúde, da doença, não, é no campo moral, no campo intelectual, no campo das conquistas materiais, financeiro, econômico. A gente, porque a gente começa, a gente tá, tem gente que vive o tempo todo reclamando. Ah, porque não dá nada, não dá certo para mim, porque isso. Gente, isso é péssimo, isso vai dar. Nós vamos estudar aqui e a gente vai ver que isso não vai dar certo. A Estela está agradecendo. Eu vou rezar para você poder vir sempre, Estela. Você ajuda muito aqui. Sua presença ilumina. Aliás, como todas as demais que estão aqui. Todo mundo que está aqui ilumina muito. Marieta está aqui desde cedo com a luz do coração acesa aqui, nos dando brilho aqui para nós, né? Então estão aí cheio de brilho. Eleni também está aí dando brilho. Ela hoje deve estar morta de cansaço, que a terça-feira é um dia difícil para ela. Mas tá aí. Tem gente que não aparece aqui, que não bota o nome aí, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que tem mais pessoas. Depois eu encontro com as pessoas, elas falam assim, eu assisti, eu vi e tal, né? Boa noite, boa noite. Léo Guiller é professor lá na Unirio, meu filho. Já deu lá boa noite, pai. Aí pronto, já me entregou. Sou pai do professor adjunto. Meu Deus do céu, eu perdi. Então, minha gente, esses padrões verbais e imagens que formamos com os nossos pensamentos, eles vão gerando fixações mentais. Eu já falei disso aqui. E vai criar aquilo que a gente chama de sistema de crença, que é um conjunto vamos dizer assim, de esquemas cognitivos do pensamento que vão gerar é, uma estrutura que a gente chama de mapa interno. Eu já falei disso também aqui. Um mapa interno, o Léo está lá falando comigo aí lá. Tá? Oi, Léo, está rindo. Pois é, o nosso mapa interno, quer dizer, a ideia que nós fazemos de tudo que vivemos, que sentimos, que queremos, que pensamos, etc. E por isso que os pensamentos estão sempre associados com os sentimentos. Por isso que quando a gente. Eu queria começar falando disso, eu lembro sempre do Joy Dispenza. O Joy Dispenza é um neurocientista, um homem fantástico. Ele dá uns seminários para milhares de pessoas. Tem pessoas, muita gente tenta fazer os seminários dele, não consegue vaga, porque rapidamente preenche e é cobrado e é caro. Mas ele dá esses seminários pelo mundo inteiro, né? Dá esses seminários pelo mundo inteiro. É uma coisa muito, muito, muito interessante. E ele tem uma história que é fantástica, que vai corroborar com o que a gente vai falar aqui hoje. O João Dispenza, ele deve ter aproximadamente uns 62, 63, entre 60 e 64 anos, por aí, de idade hoje. Mas ele é uma pessoa que aos 20 e poucos anos, com 20 anos aproximadamente, ele gostava de fazer esportes. Ele é formado em quiropatia, que é uma parte de tratamento, né, vamos dizer assim, paramédico, ao lado da medicina, que é o tratamento dos ossos, das articulações.
e ele era muito especialista em coluna. E é interessante como que ele fazia triatlo, foi atropelado por um caminhão e quebrou as vértebras, quer dizer, a coluna vertebral dele quebrou em 6 lugares diferentes. Já contei essa história, vou contar de novo. Quem já ouviu, vai ouvir de novo, e quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Eu fui pela primeira vez. Mas sempre quando a gente conta um pouquinho diferente. Então, quem já ouviu, tem paciência um pouquinho, vamos ouvir de novo. Ele ficou caído no chão, veio o paramédico para atender, levou ele na ambulância, disse para ele não se mexer, e ele perdeu a sensibilidade das extremidades, das pernas e dos braços. E aí ficou com essas 6 fraturas, sendo que uma das vértebras ficou completamente esmagada, ficou completamente destruída. E ele ouviu a opinião de 4 grandes especialistas, cirurgiões, que foram examinar ele, e eles foram unânimes em dizer que ele precisaria fazer uma cirurgia, colocar uma espécie de umas varas tá aí, ó, o Carlos botou a fisionomia dele aí, tá aí o nosso Joy Dispenza, aí, ó, tá aí ele aí. Então, o Joy Dispenza, então ele teria que colocar umas hastes de aço na coluna vertebral e vamos dizer assim, fixar a conduta, fixar a coluna vertebral para que pudesse ele não esmagar as vértebras. Mas a chance que davam para ele andar, voltar a andar, era zero. Ele não teria condição mais de andar. Ele ficaria na cama tetraplégico. Vamos dizer assim, o prognóstico dessas cirurgias. 4 grandes especialistas foram unânimes, isso foi em 1982, mais ou menos. Bom, aí, o que ele falou? Então ele tinha que fazer essa cirurgia, mas aí ele disse assim, bom, já que eu vou ficar tetraplégico, vou fazer a cirurgia e vou continuar tetraplégico, eu não vou fazer a cirurgia. Disseram que o choque do atropelamento tinha deixado ele maluco, porque como é que ele se ia recusar, um homem da ciência, um homem da área médica, estava recusando fazer a cirurgia. Ninguém estava aceitando muito essa posição dele. Mas ele decidiu isso e assim fez. Mas ficou lá, já que eu não posso fazer nada, não posso sair da cama. Estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pensar na minha coluna aqui, e vou tentar com a minha mente. Ele já tinha lido muito sobre essa questão, sobre a mente, que a mente, gente, a mente movimenta a matéria. Você, com a sua mente, você pode movimentar. Por isso que Jesus diz, a fé remove montanhas. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, dirá essa montanha, saia daqui, lança-te ao mar, e a montanha vai obedecer. Quer dizer, é uma coisa assim forte que Jesus diz, isso está no Evangelho, e é verdade, porque a mente, ela é capaz de movimentar a matéria. Então ele começou a pensar, como ele conhecia bem a coluna, porque era da área dele, ele trabalhava com isso. Chegou aí Maria Nazaré também. Olá, Maria Nazaré, seja bem-vinda, querida. Você tá bonita, hein, Maria Nazaré? Gostei de ver você. E aí a gente vai ver na história do Joy Dispenza que ele começou a pensar como construir. Ele lembrou que ele existia dentro dele uma força espiritual que toma conta de todos nós. Ele não fala de Deus, mas ele fala de uma força do universo que gere toda a vida, que gere todas as funções do corpo humano, da mente, do ser espiritual, enfim. E ele começou a dizer assim, bom, essa energia, essa força, esse ser supremo, ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou apelar para ele, já que não tenho aqui nos meios materiais aqui não tenho recurso para eu voltar. Eu não quero ficar sem andar, eu quero andar, eu quero voltar para minha vida. E começou a mentalizar,
reconstruindo gradativamente com a mente as vértebras. Aí você pensa, mas como é que pode fazer isso? Depende de ter conhecimento, saber como é que é uma vértebra, saber quais são os acidentes anatômicos que ela tem. E ele sabia tudo isso. Por isso que o conhecimento é muito importante, porque você com o conhecimento, você vai podendo usar a sua mente para construir uma série de coisas. Nós vamos falar aqui hoje de maneira assim perfunctória, mas para a gente poder entender. E aí, gente, milagre ou não milagre, ou seja lá o que for, que nome que queiram dar, ele foi começando a sentir a sensibilidade voltar, e com mais ou menos, ele lutou para construir esse modelo mental 6 semanas. Mas a partir da sexta semana, que ele estava no hospital, naquela situação lá terrível, ele começou a sentir que parecia que ele estava tendo alguma resposta. E aí, o fato é que com 12 semanas, ele pôs-se de pé, mais ou menos 12 semanas, né? Pôs-se de pé, 12 semanas são 3 meses, e andou. E aí ninguém estava acreditando que ele podia andar. E ele voltou a andar e nunca mais teve nada, e a coluna dele ficou construída com a mente. Gente, isso é uma coisa. Aí assim, mas esse cara então é um cara milagroso, como é que ele conseguiu isso? Todo mundo pode fazer isso. É só a pessoa treinar a sua mente. A ideia que a gente tem que ter é que a gente precisa, que se a gente quer que alguma coisa mude na vida da gente, é preciso que a gente primeiro mude a vida, mude o jeito de pensar, mude a maneira. Em vez de ficar reclamando, porque as coisas não dão certo, porque não me pagam, porque me pagam mal, me pagam pouco, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu quero comprar um barco, quero trocar meu carro, não quero... Estou falando da parte material. A pessoa vai conseguir se ela mudar de jeito, vai falar assim, eu sou próspero, eu sou saudável, eu tenho força, eu sou otimista. Começa a pensar melhor, começa a pensar de uma maneira positiva. E daqui a pouco, as coisas que você está tentando reparar, construir, recuperar, ou eliminar do seu caminho, vão acontecer naturalmente. As coisas que você pretende obter vão cair no seu colo. Eu tenho essa experiência na minha vida, né? Depois eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre penso aqui, para mim, que eu penso não, eu tenho certeza, porque isso é o que tem acontecido para mim de maneira permanente. Não é uma coisa para... eu não vou ensinar ninguém a ficar milionário aqui, mas você pode viver com muita facilidade, com muita prosperidade, se você pensar que você é próspero. Se você pensar que eu sou um miserável, pobretão, não tenho nada, que a vida é ruim para mim, não sei, você está construindo isso para você. É isso que vai te acontecer, né? Então, nós temos que construir essa estrutura que a gente chama de mapa interno, quer dizer, a ideia que fazemos daquilo que pensamos, que sentimos, e por isso que os pensamentos estão sempre associados com os pensamentos estão sempre associados com os sentimentos. Sentimento e pensamento estão sempre associadas. E a emoção que é gerada pela nossa mudança de pensar ajuda a mudar completamente a nossa vida. Se a gente quer que a vida mude, a gente tem que mudar a maneira de pensar, a maneira de construir esse mapa interno, né? Então, se nós mudarmos a nós mesmos, tudo vai mudar. Se nós não mudarmos a nós mesmos, nada vai mudar em torno de nós. Tudo vai continuar do jeito que é mesmo, que é aquele jeito que a gente não gosta, que a gente acha que está ruim. Isso é fatal. Não tem como a gente ter outra forma de ver, né? Então, os sentimentos, né?
que estão ligados aos pensamentos, eles vão se manifestar, inclusive, nas nossas funções internas, no sistema nervoso autônomo, né? Aceleração cardíaca, sensações viscerais. Eu já falei disso. Sudorese, midríase, podendo aparecer diarreia, aumento da diurese, tontura e até perda da consciência pode acontecer. Ou seja, uma somatização que é a manifestação dos nossos pensamentos, dando uma resposta no nosso corpo denso, no nosso corpo físico. Ou seja, o estado emocional, que é o resultado dessa associação de fenômenos físico-psíquicos. Então, o estado emocional nos conduz aos comportamentos e atitudes que tomamos na nossa vida. Todo dia nós tomamos atitudes, fazemos coisas. E essas emoções, quando elas criadas dentro de uma vivência calculada, dentro de uma vivência sentida, vai nos transformar e transformar tudo que está em torno da gente. Eu me lembro quando eu comecei a querer comprar um carro de 2008, que era um determinado tipo de carro, um dia apareceu um homem nas minhas costas falando comigo para eu ir num determinado lugar que eu ia achar o carro que eu queria. Eu falei assim, o que esse homem tem? O que esse homem está se metendo na minha vida? Como é que ele sabe que eu quero esse carro? E nesse dia eu comprei um carro, que é o carro que eu tenho até hoje, que quando eu cheguei na loja do homem para consertar o celular, o homem virou para mim e disse assim, o senhor veio comprar meu carro, né? Eu falei assim, ué, que carro, meu? Eu veio aqui consertar o celular da minha filha. Não, é aquele carro que está ali. Quando eu olhei, quase gelei. Era um Honda Civic bonito, verde musgo, lindo. O carro estava conservadíssimo, estava com 80 mil quilômetros, perfeito o carro. Tem esse carro até hoje, está com 150 mil quilômetros. Caiu no meu colo esse carro, gente. É um negócio assim. Como é que pode isso? Pois é, pode. E aconteceu. Então, nós temos que ter uma vivência calculada, uma sentida, com emoção. Quer dizer, parar de evocar o passado, esquece o passado, bom ou mal, esquece, não tem passado. O presente também não vamos ter, porque o presente, o que eu falei agora aqui, que é o presente, já virou passado. Eu já estou no futuro, já estou num outro presente. O presente está sempre em movimento. E o tempo real que existe para nossa construção, para nossa saúde, para nosso bem-estar, para o nosso crescimento, é o futuro. Então nós temos que pegar essas emoções criadas dentro dessa transformação que a gente quer fazer em nós e fazer com que a gente projete aquilo que a gente quer no futuro. Eu quero colocar meu comportamento, que é resultado da atuação do nosso sistema de crença, para construir o meu novo mapa interno lá no futuro. Esse mapa interno que eu vou construir no futuro, ele vai ser mudado a partir do momento que a gente começa a planejar dentro da gente mesmo aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Sucesso, recurso financeiro, saúde, tudo isso vai ser construído. Porque o pensamento, como eu já falei antes, move a matéria e organiza para nós a saúde ou a doença, a riqueza ou a pobreza, a alegria ou a tristeza. E nós iremos ser pessoas felizes ou infelizes de acordo com aquilo que a gente escolhe, né? Condutas e comportamento vão gradativamente retroalimentando e reforçando o nosso sistema, o nosso mapa interno, o sistema de crenças que a gente está criando, atuando sobre o sistema endócrino, sobre o sistema nervoso, sobre o sistema imunológico, alterando os genes que são sensíveis aos nossos, principalmente o sistema genético. Ele é sensível aos nossos, a esse programa de crenças. E todos esses sistemas são sensíveis aos nossos pensamentos. O cérebro, tanto o cérebro físico quanto o cérebro espiritual, ele não sabe a diferença
entre a realidade do fato, a coisa que está acontecendo, e aquilo que você está pensando, que você está imaginando que é verdade. Já tem experiência mostrando que se você deitar, meditar, que está fazendo exercício físico, movendo o braço, movendo aqui o bíceps e tal, e fazendo movimento aqui das escápulas e tal. Se você não precisa fazer, você mentalizar que está fazendo, dobrando a perna, a partir de um certo tempo, depois de 10 semanas, 15 semanas, você medir o músculo, a tonicidade muscular antes de medir depois, você vai ver que alterou 10, 15% maior. Só com a mente. Então, os sistemas físicos e psíquicos, eles são sensíveis à nossa vontade e à nossa energia espiritual, que é o pensamento e o sentimento, né? Então, como não sabe qual é a diferença entre o fato e aquilo que é mentalizado, tem uma experiência mostrando que, por exemplo, pegou-se um grupo de pessoas e colocou eu já contei essa história aqui, para estudar piano, não sabiam tocar piano. Eram dois grupos separados. Deram as notas para a pessoa ficar treinando no piano ali durante um certo tempo e depois fazer uma demonstração. E foi sucesso, deu certo. O outro grupo não tinha piano nenhum. Era tudo induzido mentalmente, pensando na nota, pensando no dedo tocando e tal. E aí, quando foi fazer a experiência prática para ver se dava certo, tanto os que tiveram o piano na mão para treinar, quanto os que não tinham piano nenhum na mão, conseguiram executar os mesmos movimentos e as mesmas notas, certinho. Então, nós temos que pensar que, na realidade, todos os fenômenos ocorrem nessa zona chamada território corpo-mente. E esse território é composto não só pelos 50 trilhões de células que compõem nosso corpo físico, mas por um número incalculável de células do corpo espiritual, que também tem, não se sabe quantas tem, isso não se pode medir ainda, né? Que é um campo da antimatéria, está no campo da antimatéria. Para cada elemento químico no campo material, tem um outro elemento semelhante, que é o contrário dele, no campo da antimatéria. Uma vez eu estava falando sobre isso numa aula, e um aluno falou assim: mas professor, isso aí não tem comprovação nenhuma, onde é que isso... Eu falei assim: pois é, acontece que você pede tomografia, meu filho. Doutor, claro, tomografia da perna, do braço, do pulmão. Então, a tomografia por exposição de positron é antimatéria, porque o positron é a antimatéria do elétron. O elétron é do campo material e o positron é no campo da antimatéria. Então, isso já é usado há muitos anos na própria pesquisa médica, né? Nós temos cerca de 6 trilhões de seres vivos que compõem a nossa flora intestinal. Nós temos um número incalculável de seres vivos que são nossos parceiros dentro das estruturas físicas. A flora intestinal com as bactérias do intestino, que são seres vivos que formam essa flora. E temos 45 tipos, por exemplo, de estafilococcus na nossa pele. Temos flora bacteriana espalhada por todo o nosso corpo físico, em todos os locais, em todos os órgãos e sistemas. E quando isso começa a não funcionar direito, a gente começa a ter lesão. A pessoa que, por exemplo, que usa solução antisséptica, sabonete antisséptico, germicida na pele, fica com a pele seca toda, daqui a pouco a pele começa a ficar toda quebrada, porque mata os estafilococos que protegem a pele. O certo é não usar sabonete no banho. Esse aqui é o certo. Eu já falei isso aqui milhares de vezes e falo para todos os meus clientes: não tome banho com sabonete. Sabonete só serve para o dono da fábrica de sabonete. Só para ele que dá lucro. Para as pessoas só faz mal. Aí a pessoa diz: como é que eu vou tomar banho
usa shampoo de cabelo, que faz menos mal, né? Então, 45 tipos, com muitos bilhões de elementos em cada tipo desse, de estafilococcus, que protegem a pele e que morrem se você usar esses sabonetes antissépticos, né? Existe, então, flora bacteriana em tudo que é órgão, em todo que é lugar. Se a gente pensar na memória, a memória ela pode ser cerebral, tanto no cérebro físico quanto no cérebro espiritual, né? Então, mas existe uma memória que é muito mais eficiente e arguta, que está no nosso sistema imunológico. O sistema imunológico tem mais memória do que o cérebro, do que as células cerebrais. E se não fosse assim, não haveria possibilidade das vacinas funcionarem, das vacinas ajudarem as pessoas, né? E como as experiências são arquivadas nessas memórias, né? Elas podem ser puxadas, chamadas de volta a qualquer momento. E quando uma situação qualquer provocar essa evocação. Então, o motivo pelo qual estamos sempre repetindo as mesmas coisas boas ou ruins é gerado por esse arquivo de memória que está no nosso corpo. Então, nós temos que trabalhar para que essas memórias sejam boas, sejam memórias de boa construção. Eu costumo brincar e dizer assim: se o seu time perdeu, não chora, porque amanhã ele ganha. Se o seu time ganhou, não fica exaltado, gritando, fazendo. Fica feliz que ganhou, que bom, né? Mas amanhã perde. Então, a vida é cheia de altos e baixos. O ideal é que a gente tenha um comportamento meio uniforme. Ficar alegre quando for para ficar alegre, na hora de ficar triste também, ficar triste, mas não deixar que essa tristeza, tome conta de nós. Não ficar uma pessoa chata, toda hora reclamando, toda hora se lastimando, toda hora falando mal das coisas da vida, do governo, do Papa, até de Deus. A pessoa, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, gente. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós vamos voltar a falar dos sistemas cognitivos, que são aqueles que são gerados não só na existência atual, mas também que vêm das existências passadas, do período do intervalo entre uma encarnação e outra, na concepção, na vida intrauterina. Nós temos experiências que também são arquivadas dentro do nosso sistema de memória. Durante o nascimento, às vezes o nascimento é traumático, a pessoa guarda isso, e isso vai interferir na vida cotidiana dela mais na frente. Na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na idade adulta, todas essas experiências são importantes. Esses esquemas vão acabando por produzir pensamentos que vão induzir a gente de acordo com o teor desses pensamentos e de acordo com a força que esses pensamentos têm. O que dá força nesses pensamentos, né? O que dá força nesses pensamentos é a emoção, né? E esses pensamentos, eles vão recebendo reforço, não só pela linguagem articulada, a pessoa vive falando, vive reclamando, vive achando ruim, ou então pelas imagens que a pessoa forma na sua mente sem perceber, as imagens mentais. E essa força que é gerada, ela é um suporte emocional, né? Se nós manifestamos nossos desejos, ou melhor, nossos planos de progresso, esquecendo o passado, esquece o passado e constrói o futuro. Não tem nem passado nem presente, é futuro. Projeta no futuro aquilo que você quer. Por exemplo, eu sou saudável, eu sou próspero, tudo que eu ponho a mão vira ouro. Essa que eu falo sempre, tudo que eu boto a mão vira ouro. E é verdade, né? Não é ouro demais, mas é um pouquinho, é um ouro baixinho, um pouquinho, mas é pouquinho, é ouro. Tudo que eu boto a mão fica bom. E as pessoas, eu criei um sistema para tratamento das pessoas, para as pessoas gastarem pouco dinheiro. Quando foi daí um pouco, tinha 5 ou 6 clínicas copiando o sistema que eu criei. Tudo e estavam ganhando dinheiro com isso. Eu não fiz isso para ganhar dinheiro, fiz para ajudar as pessoas. Mas
virou ouro, era ouro, porque o ouro não é só para embelezar você, para você ficar rico. O ouro também é para tornar as coisas belas. Você vai naquelas igrejas lá da Bahia, tudo coberto de ouro, é lindo aquilo. É uma coisa, é uma ourivesaria maravilhosa, é uma arte bela, maravilhosa, né? Então, a pessoa tem que pensar, assim, a vida que eu tenho é maravilhosa. Sempre achar que a vida é maravilhosa, e é, né? Eu costumo, pessoa quando pergunta, como é que você vai? Eu digo, estou vivo e andando. Graças a Deus, já está bom demais. Estar vivo, estar andando, já é uma benesse. Fico muito feliz com isso. Sou grato por tudo. Isso são frases que a gente pode repetir. Sou grato por tudo que já conquistei, mas eu vou adiante, quero mais, vou fazer mais. Vou ajudar as pessoas, vou ter condição de ajudar mais gente. E vai haver um momento em que as manifestações dessas ideias que a gente, positivas que a gente vai colocando para fora, elas vão se tornar realidade. E tudo que você planeja começa a cair no seu colo, como a gente costuma dizer na expressão popular, cai no colo. Então, quase todas as coisas que eu desejei na minha vida, eu não corri atrás. Até o emprego que eu tive na Previdência, um dia eu conto para vocês como é que foi. Foi uma coisa até engraçada. Encontrei o chefe que ia ser meu chefe na rua, na plena Cinelândia, no Rio de Janeiro. Seu rapaz, você não vai tomar posse, não? Você já foi nomeado. Eu nem sabia que eu tinha sido nomeado para o negócio. Eu pensei tanto naquele emprego, que eu precisava daquele emprego. Eu ganhava um salário mínimo, estava a vida meio difícil, mas eu tinha a ideia que eu ia conseguir aquilo. E aí, de repente, puseram meu nome lá, eu fui nomeado e tem para a Previdência. Hoje a aposentadoria que eu tenho, melhorzinha, né, fraquinha, mas é a melhorzinha que eu tenho, é de lá, da Previdência, do Ministério da Saúde, que era o antigo INPS, que eu fui nomeado assim, caiu no meu colo. As coisas caem no colo. Então, tudo que você planeja vai cair no seu colo, de acordo com a expressão popular. Você não precisa correr atrás de dinheiro, você não precisa correr atrás disso, de sucesso. Essas coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Se você souber modificar o seu jeito e passar a ser grato, e passar a usar a palavra para ser positivo, para ser construtivo, não aceitar a derrota. Não existe, nós não nascemos para ser derrotados, nós nascemos para ser vencedores e para ter uma vida feliz, alegre e satisfeita. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja, nos ampare, e na sexta-feira eu vou continuar falando da parte das coisas que a gente tem que evitar. Eu falei aqui das coisas que a gente deve produzir para modificar a nossa vida. Aliás, esse tema que eu referi hoje aqui, ele é o tema que o Joy Dispenza fala. Se você tiver oportunidade, procurem ver os vídeos do Joy Dispenza, que vale a pena. Inclusive, nos seminários dele, tem casos e casos e casos, mas tem um que eu tomei conhecimento recentemente, que é uma coisa fantástica, uma mulher cega de nascença, que num dos seminários dele, fazendo aquelas visualizações que ele propõe, a mudança de comportamento, a mudança de pensamentos, a mudança do projeto, da organização, né, mental da pessoa, o programa da questão do mapa interno da pessoa sendo modificado, a mulher começou a enxergar no seminário do Joy Dispenza. Quer dizer, aquilo que Jesus falava, né? Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais ainda. Jesus é top. E tudo que ele falou está acontecendo. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e mais ainda. E a gente nunca acreditou nisso. A gente achava que Jesus estava jogando conversa fora, mas agora está começando a acontecer. Já. E não precisa nem ser, não é nada religioso, não é nada disso. É apenas a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, a mudança de esquema cognitivo, a mudança de projeto de vida, né?
Que Deus nos abençoe e nos ampare.